Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui na nossa saga, na nossa sequência de várias e várias aulas para o concurso de Orem, para o concurso de Viseu, para você que está estudando qualquer concurso que você observe lá no conteúdo. E essas aulas que nós estamos ministrando aqui de sociedade, economia, política, relações internacionais, meio ambiente, entre outras. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos para a aula de sociedade. Galera, é o seguinte, como sempre falo para vocês, a nossa primeira parte da aula, nós temos os conhecimentos básicos e posteriormente nós vamos para as notícias. Lembrando que essas nossas aulas aqui servem para o ensino fundamental, médio e superior. Então, em alguns momentos, a aula fica bem simples, tá, gente? Eu peço um pouco de paciência para a galera do ensino médio e superior. Em outros momentos, ela fica um pouco mais enrolada, um pouco mais complexa para a galerinha do ensino fundamental, tá bom? Peço paciência também dessa parte do público, ok? Vamos lá. População estimada no país chega a 213,4 milhões de habitantes em 2025. Essa aqui, gente, é uma informação técnica. Essa aqui é uma informação tirada do IBGE, agora no mês 8 de 2025. Então agora o IBGE trouxe na verdade para nós uma o quê? Estimativa. Então são números aproximados. Brasil com 213,4 milhões de habitantes em 2025, que representa uma alta de 0,39 em relação ao ano passado. Referência aqui até 1º de julho de 2025. O que você tem que saber para sua prova, ensino fundamental, que houve uma alta da estimativa da população brasileira. Ensino médio, tu tem que saber aqui, olha, uma alta de 0,39. Ensino superior, você tem que saber compreender todas as consequências socioeconômicas desse aumento populacional. E você sabe as questões de problemáticas de acesso à saúde, à educação, à infraestrutura, a transporte, entre outros. Pesquisa mostra também o contingente populacional de Boa Esperança do Norte, novo município, criado em 2025. Esse número, gente, sempre fica alterando aqui, tá? 5.700 e não sei o que, 5.877 agora. O que eu falei para vocês na primeira aula, você tem que saber para sua prova que nós temos mais de 5.000 municípios nesse Brasilzão lindo e maravilhoso. Alguns não precisavam nem existir, né? Só serve para cabide de emprego. As 27 capitais estaduais concentram 49 milhões de habitantes, equivalente a quase 1/4 da população total. Então, o que tu tem que saber para tua prova, filho de Deus? Que boa parte da população brasileira está concentrada nas capitais. Olha, 23%, gente. Dentro de um país é uma concentração populacional gigante, se você compara o Brasil com outras potências estrangeiras. 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas. Então, nós temos 15 municípios que apresentam um número superior a 1 milhão de pessoas. Geralmente, esses municípios, eles são o quê? Capitais. Mas nem todos, tá? Presta bem atenção. Então, aqui, gente, você tem já eu te mostro aqui o município que ele é diferenciado. Os municípios. As maiores populações das capitais. São Paulo, mais de 11 milhões de caboclos.
Cara, é muita gente. Não sei aqui de vocês que você é de São Paulo, já conheceu São Paulo. É muita gente, cara. A gente anda por lá, a gente anda se esbarrando na galera, né? Um trânsito infernal. Rio de Janeiro, 6 milhões. Para nós que somos da região norte, isso também é um número gigantesco, né? Bora pegar aqui, ó, por exemplo, Maceió, Alagoas. Pô, só filé, tranquilo. Não tem aqui nem 1 milhão de pessoas. 994 mil pessoas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico, tá? Que mostra, deixa eu pegar a borracha, o quanto a galera tá fazendo bebezinho aqui. Né? É uma progressão aritmética aqui, né? Conhecimento de matemática vocês sabem bem melhor do que eu. Quem é da área de matemática. É progressão aritmética, eu acho que não é progressão geométrica que é demais a geométrica, né? Então, gente, olha a população do Brasil no final do século XIX. 9 milhões de pessoas. 9 milhões, gente, não é nem a população de São Paulo hoje. Olha aqui. Olha essa diferença. Então, haja fazer bebezinho, né? Bora pegar aqui 1970, que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. 90 milhões aqui, olha. 93. E hoje nós passamos dos 200 milhões, tá? Esse aqui é o número de 2010. 190 milhões de pessoas. Então tá tendo muito bebezinho nascendo por aí. Agora, tem que ser salientado, tá, gente? Muitas mulheres estão tendo no máximo ali 2 filhos, né? Lembrando que no tempo da nossa avó, tataravó, o negócio era muito mais expressivo, correto? Só que nós temos, gente, uma tendência de crescimento populacional, tá? Tem um gráfico aqui. Ah, tá aqui a tabela que já eu te mostro, né? Dos 5 mil e poucos municípios, né? 2.079 reduziram sua população. 3.011 municípios cresceram. Então, 54% houve o crescimento. Tendência de crescimento. Os 5 menores, os 5 menos populosos são Serra da Saudade, Minas Gerais, Anhanguera, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, São Paulo. Então tu tem que saber isso aqui, tá, gente? Tá geralmente na região o quê? Na região Centro-Oeste e na região Sudeste, ok? Aqui, gente, era isso aqui que eu queria trazer para vocês. Né? Aqui, olha, municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Eu falei no slide anterior. Então aqui vem, tem dois estranhos aqui no ninho, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Goiás. Olha aqui Belém, onde ocorreu a COP. 11º, Porto Alegre. Olha quem vai aparecer aqui. Olha quem vai aparecer aqui. 2 estranhos no ninho, não são capitais. Guarulhos e Campinas. 1.300.000, Campinas 1.187.000. Então, só a cidade de Campinas tem mais gente do que muitas capitais pelo Brasil, como eu mostrei no slide anterior. Deixa eu voltar aqui, pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aqui, olha. Campo Grande, Mato Grosso, Maceió, Alagoas, Teresina, Piauí, são capitais que têm uma menor população do que Campinas, que durante muito tempo foi considerado uma cidade do interior, né? O pessoal que fala porta lá do interior. Hoje em dia é uma cidade expressiva, né? É uma cidade grande, né? Inclusive com grandes centros de tecnologia e universidade, né? E Guarulhos, o que tem de bom em Guarulhos? Sempre a gente brinca, né? O aeroporto, só isso que tem. É brincadeira, tá, gente? Por favor. Se alguém de Guarulhos estiver escutando essa aula, não vai ficar magoado, pelo amor de Deus.
População das regiões metropolitanas. O que são regiões metropolitanas, gente? A junção de várias cidades. Essas cidades que mantêm relações econômicas, políticas, sociais e os problemas também. Às vezes, gente, é até difícil você distinguir onde começa uma cidade X, onde começa uma cidade Y. Onde termina a cidade X e começa a Y. Esse fenômeno nós chamamos de conurbação, ok? Quando as vias se encontram, quando a população se encontra, né? Eu morava numa cidade, atravessava a rua para comprar o pão, estava na outra cidade. Eu nem lembrava que existia essa diferença. Então, esse processo é chamado de conurbação, ok? Regiões metropolitanas. São Paulo, 21 milhões. Rio de Janeiro, 12. Belo Horizonte, 6. Distrito Federal em torno, 4. E aí vai embora, tá? Belém fica em 14º, ok? Aqui uma foto linda e maravilhosa para lembrar das riquezas do Pará. Isso aqui é Alter do Chão. Professor, que cidade é essa? Não é cidade, é um distrito de Santarém. Aqui eu trago estimativas da população no Pará. Mais de 8 milhões de pessoas. É isso que você tem que saber. Por que eu falei de Santarém? Porque ela está ali na terceira colocação, tá? Então, gente, tem que memorizar isso daí. Pessoal de ensino fundamental, ensino médio, às vezes isso aparece em prova, tá? Estado do Pará, conhecimentos gerais sobre sociedade e população. Belém, Ananindeua, Santarém, Paraupebas e Marabá. Tu tem que criar, gente, alguma história. Eu gosto de memorizar assim, olha. Pegar aqui só as primeiras letras. Brahma, Antártica, Skol, uma cerveja com P. Petra, uma cerveja com M. Caramba, não veio agora na minha cabeça. Mas é isso, gente. Belém, Ananindeua, Santarém. No mínimo, tu tem que saber isso daqui, tá? Mas vem aqui para P de Papão, o melhor do norte, e M de Mamão, tá? Então tu tem que ter essa noção das maiores populações do estado do Pará. Aqui, gente, nós já observamos uma pirâmide, né? Uma pirâmide quanto à questão da idade do povo brasileiro. Eu acredito que todos vocês sabem que a população brasileira ela está envelhecendo, tá? A população está envelhecendo. Então imagina, gente, uma cidade como Viseu, né? Que tem ali 58, sei lá, 60 mil habitantes. Então imagina, gente, desses 60 mil habitantes, se 30 mil tiver mais de 65, 70 anos. Então isso traz consequências, gente, econômicas para as pequenas cidades. Já existem cidades aí pelo Brasil, gente, que a dependência econômica é quase que predominantemente de aposentados, que recebem benefícios e por aí vai. E sempre, gente, sempre no Brasil nós discutimos isso aqui, chamamos até hoje de pirâmide etária, né? Então, por que pirâmide? Porque forma mais ou menos um triângulo. Opa, deu um bug aqui. Parece uma pirâmide. Olha aqui, ó. A população mais idosa, mais velha, com todo respeito, né? E a população mais jovem. Durante muito tempo, gente, a pirâmide ela teve essa base aqui, olha, maior, ou seja, a base dos jovens. A população jovem era muito maior no Brasil. Só que com o passar dos anos, a galerinha aqui, gente, dos 50, 60, tá aumentando aqui.
Então já pensou no futuro? Fica uma pirâmide de ponta cabeça, uma pirâmide invertida, com a maior parte da população idosa. Quem é que vai pagar a aposentadoria dessa galera idosa? Já que aqui a maioria vai ser jovem. E muitos jovens não estão nem conseguindo se aposentar, construir uma carreira para se aposentar. Então, por isso veio a reforma da Previdência. E aí, hoje, nós temos que trabalhar até 110 anos. Difícil a galera se aposentar no Brasil, né? Mas é um fenômeno socioeconômico, gente, inegável, tá bom? Então, você vê aqui, olha, que segundo esse levantamento, em 2022, você tem aqui, olha, uma maioria da população de 40 a 44 anos. Então você vê isso aqui também, olha, 35, 39, né? Bora colocar, gente, a galera de 35 a 44. E se continuar assim, o que vai ser no futuro? Essa galerinha aqui, ela vai envelhecer e ela vai passar para cá, olha. Beleza? Então nós precisamos de uma economia mais sólida para o sistema de aposentadoria. Nós precisamos mais de médicos especialistas, nós precisamos mais de enfermeiros, de cuidadores de idosos. Vocês aí já estão se preparando para a velhice de vocês? Eu já estou me preparando, gente. Desde quando eu fiz ali, quantos anos? 35, já comecei uns investimentos. 40 anos já fiz uma previdência privada, porque a gente vai precisar, gente, quando a gente tiver, principalmente quem não tem muita saúde hoje. Eu estou meio bronqueado aqui do intestino, tá pegando para eu chegar aqui nessa expectativa de vida. Só Deus sabe se eu vou chegar. Por que, gente, a galera está envelhecendo? Porque a expectativa de vida está aumentando. Porque a galera está se alimentando melhor, porque a medicina evoluiu, porque o conhecimento e a ciência evoluiu. Gente, na década de 90, eu lembro aqui, mais ou menos aqui na minha memória, 1990, a expectativa de vida, se não me falha a memória, era de 60 anos. Olha agora, já avançamos 16 anos. Logicamente, gente, que isso aqui é uma média, tá? Isso aqui é na teoria, tá? Então, teoricamente, a maioria dos brasileiros podem chegar aos 76 anos, 78 anos. Lembrando, tá, gente, que esse número ele é variável de região para região. Esse número ele é variável, gente, de homem para mulher. E infelizmente, tá, gente? Às vezes é triste a gente conhecer as estatísticas. Falo isso porque eu dei aula agora recentemente para o CNU, Realidade Brasileira. A questão da renda, gente, afeta muito nesses dados, tá? Então, tipo assim, gente, uma pessoa que ganha cerca de 10 a 20 salários mínimos, teoricamente, vive mais tempo do que quem ganha um salário mínimo. Infelizmente, gente, isso já é mostrado por algumas estatísticas, por alguns levantamentos aí, tá bom? Então tá aqui, gente, o texto diz: a expectativa de vida ao nascer no Brasil atingiu 76,4 anos em 2023, segundo os dados divulgados pelo IBGE ali no finalzinho de 2024. O resultado apresenta um aumento de 11,3 meses, que é muito bom, tá, gente? É um crescimento quase de um ano. 11,3 meses em relação ao ano anterior, marca a recuperação do patamar registrado antes da pandemia. Por quê, gente? Com a pandemia, logo após a pandemia, infelizmente, saiu o dado do IBGE, logo após a pandemia, ali 2021, que o brasileiro estava ali com uma expectativa de vida menor. Né? Tipo, bora arredondar aqui, 75 anos, 74 anos. Então agora melhorou, tá bom? Melhorou e melhorou bem legal, tá, gente? Homens, a expectativa de vida, olha a nossa expectativa de vida aí do homem sempre é menor, tá, gente?
O homem ele é meio louco, o homem jovem principalmente quer andar de moto a 300 quilômetros por hora segurando um cachorro e um cabrito do outro lado, né? O homem quer ajeitar a antena de uma televisão onde dois dores seguram a escada num prédio de 8 andares, né? Então, os homens, nós não cuidamos muito da nossa saúde. Então, é farelo, tá, gente? É morte, né? As mulheres lindas e maravilhosas não, vão mais ao médico, né? Se cuidam mais. Ai, tô com uma dor de cabelo, já vai lá no médico e tudo mais. E é o certo, tá? O homem ele só vai para o hospital quando ele já vê o sangue, já vê que está se entortando todo, tadinho de nós, né? Então, a expectativa de vida do homem agora 73, né? Mulheres 79. Em algumas regiões do Brasil, gente, como o Sul e o Sudeste, determinadas cidades, tem expectativa de vida, gente, até de 82 anos, tá? Olha que bacana, né? Longevidade na maturidade. A pesquisa também mostra que aos 60 anos, um brasileiro pode esperar viver mais 22 e pouco, né? Sendo 24 anos para mulheres e 60 para homens. Então, dá para viver ainda melhor, né? Alguns conseguem ultrapassar ali os 60 com muita saúde. Aos 80 anos, a expectativa de vida adicional é de 8,9, indicador que praticamente dobrou desde 1940. Evidencia o aumento da longevidade da população, especialmente feminina. Gente, é impressionante, né? Você pega um jornal, não vai muito longe, tá, gente? 1990. Aí, mulher idosa morre atropelada. Uma mulher idosa de 42 anos morreu na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Então, 42 anos, eles falavam que era idosa. 52 anos, eles falavam que era idoso. Olha que absurdo, né? Hoje você vai usar essa terminologia? Não, né, gente? Porque cada vez mais os coroas, né, os idosos, os velhos, tanto faz, com todo respeito, eles já estão ali na academia, já uga, 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 e já estão malhando, já estão se alimentando melhor. Não todos, né? Mas quem tem uma condição financeira bacana, quem tem um conhecimento também bacana. Agora virou até moda, né, gente? Ser fitness. É impressionante isso, né, gente? Principalmente uma geração nova também que está surgindo aí, né? Já não quer mais ir para balada, amanhecer bebendo e tudo mais. E isso lá no futuro vai trazer reflexos, acredito, positivos, né? Inclusive estava tendo levantamentos estatísticos, gente, que muitas baladas em São Paulo, em Belo Horizonte, fecharam as portas. Tipo assim, por falta de público mesmo, tá bom? Nós que somos mais 40, a gente já quer uma baladinha já, um barzinho que fica sentado, não dá para ficar a noite toda bebendo em pé, né? Nem os jovens mais estão fazendo isso muitas das vezes. Essas informações sobre o aumento da expectativa de vida influenciam diretamente em políticas públicas, né, de planejamento, por exemplo, da previdência social, estratégias para lidar com o envelhecimento populacional. Por isso que é importante o acompanhamento do Estado brasileiro. E isso é feito, tá, gente? Com muita maestria, inclusive, o nosso querido, lindo e maravilhoso IBGE. Ok? Então nós temos aqui, olha a evolução, né, da expectativa de vida. Eu não quero nem fazer aqui, gente, o comparativo entre homem e mulher. Bora pegar aqui de forma total, né? Então, 1980, 62 anos. 1991, 66. Na média dos 60. 1940, 45 anos, cara, é muito pouco, né? 2022, 75, tá bom? Então, a galera tá vivendo mais. Em média, gente, se tu chegar aos 70 bem, tu já pode comemorar, com certeza, né? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Na aula passada, gente, que eu estava nas aulas passadas, lembrando, gente, existem mais 3 aulas aí para trás. Quem está acompanhando nossa saga, toda segunda-feira eu estou publicando uma aula aqui. Às vezes eu coloco uma aula até na quarta-feira.
Então fique ligado, se inscreva no canal para chegar a noticiazinha aí, olha. CNN São Paulo, mês 5 em 2025, né? Na aula passada eu estava falando sobre o PIB, né? O PIB dos estados, o PIB do país, o PIB das cidades. O PIB é a somatória das riquezas produzidas numa determinada região. Mas para você saber, gente, de fato, se uma cidade ou um país é bacana de se viver, de criar seus filhos, você tem que levar em consideração o IDH. Porque o IDH, gente, ele faz o levantamento estatístico e constrói tipo uma média matemática de elementos, né, como educação, saúde e renda. Ele não foca só na renda, ele não foca só na educação, ele tem um foco, essa tríade aqui. Então você consegue ver, gente, através do IDH, se realmente uma cidade X ou Y é bacana de você criar seus filhos, de você morar. Porque às vezes, gente, tem uma cidade X que tem um PIB altíssimo. Mas por quê? Porque ali na cidade X tem uma empresa de mineração. Boa parte desse dinheiro fica nessa cidade X? Não, o dinheiro vai embora para o mercado internacional, para o capitalismo internacional. Essa é a realidade. Então é melhor você ter uma cidade com um PIB menor, às vezes, e ter uma boa escola, ali de ensino fundamental, o postinho de saúde funcionar bacana, ter um hospital de referência bem equipado, uma cidade até onde o pobre pode viver com dignidade, que o rico não é bilionário, é só rico. Então tem uma certa equidade aqui, né? Porque o problema do Brasil é esse, gente, a questão da distribuição de renda. Depois eu vou te mostrar isso, né? Um senador no Brasil, vamos supor, ganha 50 mil reais. Um mestre de obra no Brasil ganha 5 mil. Então a diferença de renda é muito grande. E isso afeta aqui no IDH. Em um país do primeiro mundo, é meio termo. Um senador ganha 20 mil e vamos supor um mestre de obra ganha 15. Então existe uma diferença? Existe, né? Mas não é tão gigantesca. Isso interfere no coeficiente de Gini, que daqui a pouco eu vou te mostrar. Isso interfere no IDH, isso interfere no... Agora estão trabalhando muito com o IPS, né? Já já vou te mostrar aqui sobre o IPS Brasil, Índice de Progresso Social, tá? Então vamos lá, gente. Vamos para o IDH. Medido de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida da região. Presta bem atenção. Eu sempre coloco isso nas minhas aulas de sociedade, né? Uma cidade, uma sociedade bacana de se viver. Qual é o IDH? Então, sempre falo na minha aula, entendeu ou quer que eu desenhe? Eu vou desenhar. Então, olha o que está escrito aqui. O IDH, ele é de 0 a 1. Beleza? Professor, quando o IDH ele é bacana, ele é legal? Quando ele estiver mais próximo do 1. Então, gente, é como se fosse uma nota de prova. Tu quer tirar 4 ou tu quer tirar 8? Eu quero tirar 8. Então, aqui, nós vamos trabalhar com 0, alguma coisa. Divide no meio, 0,5, ok? Então, uma cidade que tem um IDH 0,4 é um IDH péssimo. É uma cidade com péssimo acesso à educação, saúde e o povo ganhando uma miséria. Uma cidade com IDH 0,8 já é uma cidade de primeiro mundo. 0,8, 0,9. Beleza? Então aqui no Pará, geralmente nós estamos na casa do 0,7, chegando ao 0,8.
0,7 pontinho, vai embora, tá? 0,722, 0,790, aí vai melhorando. 0,794 até chegar em 0,8. Então, 0,7, 0,8, 0,9 é excelente. 0,5, 0,4 já é o IDH muito ruim. Há alguns anos atrás, gente, uma cidade do Pará chamada Melgaço tinha o IDH de 0,4. Era considerado a pior cidade do Brasil. Olha que vergonha. Era, tá, gente? O Brasil, com isso, gente, subiu 5 posições e ocupa agora a posição de número 84 entre 193 países. Olha que vergonha. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, mas quando chega no IDH, entendeu? Então não te empolga muito quando você vê assim, o Brasil é a 7ª economia do mundo, o Brasil é a 12ª economia do mundo, 10ª. O PIB do Brasil é não sei quantos trilhões. O que vale mesmo, gente, é comida na mesa, é renda, né, é educação. Então um jovem, né, um homem de 40 anos, não tão jovem, ele estudou, fez o ensino fundamental, nível superior, graduação, especialização, caramba, 4. Então, ali ele vai ajudar com um índice maior de educação. Agora, imagina um homem de 40 anos que nem terminou o ensino fundamental, por exemplo, morando na Ilha do Marajó, trabalhando na pescaria. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou desqualificando, tá? Eu só estou tentando mostrar a estatística, tá? O pescador ele é tão inteligente quanto o professor. Mas eu estou falando dessas estatísticas. Aí ele vai contribuir para um menor índice de desenvolvimento humano. Tá bom? Então é isso. Aqui o IDH é publicado pela ONU, né? O IDH do Brasil em 2023 foi na casa de 0,786. Então é o IDH bom, tá bom? Só que nós temos que melhorar, logicamente, para passar do 0,8. No documento anterior, que analisou os dados de 2022, o IDH brasileiro era de 0,778. Né? Então melhorou um pouquinho. Tá? Índice de desenvolvimento humano aqui, analisando os estados, né? Segundo a ONU. Tá? Olha quem lidera. Tu tem que saber isso, filho de Deus. Distrito Federal, tá? São Paulo, olha aqui, Santa Catarina. Se eu pudesse escolher, Rogério, onde é que você quer morar para você criar o seu cabeçudinho de 12 anos? Eu quero morar em Santa Catarina, porque tem praia. Não tem o trânsito muito louco aqui, a violência de São Paulo, e não tem um clima muito seco e do DF. Seria bacana todo mundo morar no DF para poder pegar uns voos mais baratos, né? E aí depois vem Rio de Janeiro, Paraná, PPP. Olha o Amapá, gente, 12º lugar. Que bacana, parabéns à galera do Amapá. Professor, cadê o Pará? Meu Deus do céu, que vergonha. 0,6. É como se tu tirasse 6 numa prova. É, professor, não é uma nota vermelha, mas também não é uma nota excelente. Beleza? Mas você observa aí, gente, pelo menos, né? A gente brinca, mas nós não temos nenhum estado aí na casa do 0,5. Ok? Mas olha o Distrito Federal, 0,824. Coisa já de primeiro mundo. Beleza? Tá aqui o nosso lindo e maravilhoso Distrito Federal. Qualidade de vida no Pará. Aqui, gente, não é IDH, tá? Aqui é o Índice de Progresso Social, tá? Esse índice, gente, ele é, podemos dizer, ele é mais completo, né? Porque ele analisa, gente, mais de 50 indicadores separados em grupos e aí sai uma nota, beleza? Então, novamente, né, como se fosse uma nota de prova, de 0 a 10. Tu quer estar onde? Né?
tu quer estar lá em cima. Por exemplo, você tem cidades de São Paulo na casa dos 73 pontos, 71, né? Você tem cidade de Santa Catarina na casa dos 70, que é bom, tá, gente? Esse índice ele é muito mais rigoroso. Então você tá com uma nota 7 aqui, é excelente. Porque você vai observar aqui, gente, tem gente com nota 4. Os piores desempenhos aí, gente, tudo com nota 4. A nível de Brasil, tá, gente? Os melhores municípios, a nota é 73, 71, 70. Tá tudo na casa de 70. Beleza? Então, se o Brasil está na casa de 70, olha aqui do lado direito. As nossas melhores cidades estão abaixo da média brasileira. Então, segundo o IPES Brasil, gente, a melhor cidade para se viver é Belém, depois Canaã, Terra Santa, Benevides, oh, coisa boa, gostosinha Benevides, comprar um sítio ali, ficar comendo aquele pão caseiro, né? Soure, Santarém, Faro, beleza? Pior qualidade, Jacareacanga, Banach, Trairão, Pacajá. Olha aqui, gente, São Félix do Xingu, a cidade que tem mais boi do que gente. Mas essa riqueza ela não é distribuída, né? Santana do Araguaia, muito forte também na pecuária, ok? Então, segundo o IPES, a melhor cidade, Belém. A pior, Jacareacanga. Muitos conflitos ali por conta da questão de terras. Índice de Gini. Aqui, olha, presta atenção. Falei para vocês que eu ia tratar posteriormente do índice de Gini. O índice de Gini, gente, é mais um índice criado para avaliar a qualidade de vida, né? Só que essa qualidade de vida ela é baseada na grana. Na verdade, é uma concentração dessa grana. Onde nós temos maior concentração ou menor concentração. Onde nós temos maior concentração, a qualidade de vida vai ser reduzida para uma maioria, correto? Uma minoria ganha muito dinheiro, uma maioria fica vendendo o almoço para comprar a janta. Então, o índice de Gini, ele foi criado pelo um matemático italiano, Conrado Gini, beleza? Ele mede isso daqui, tá? Concentração de grana, concentração de renda, determinado grupo da sociedade, município, população e por aí vai. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, ele varia de 0 a 1. Presta atenção. De novo a régua. 0 a 1. Mas presta atenção, gente. Lá no IDH, quanto mais próximo do 1, melhor. Bacana. Top, top, top. No índice de Gini, gente, é o inverso, tá? Melhor é quando se aproxima da casa do 0. Então, o raciocínio aqui no índice de Gini é o inverso, tá? O Brasil é o país com o maior número de milionários em dólares na América Latina, com cerca de 433 mil pessoas. Então, nossa, 433 mil pessoas são milionárias. Gente, nós temos uma população de aproximadamente 210, 213 milhões de pessoas. Quantos são milionários? 420 mil. Então, por aí você já vê a concentração de renda, né? No Brasil, nós temos pessoas muito, muito ricas e uma grande maioria muito pobre. É também o mais desigual,
tá? Mas está melhorando, tá, gente? Nos últimos anos aí essa desigualdade ela está reduzindo. Mostra o relatório global de riqueza 2025 do Banco Suíço UBS. Essa informação, gente, é segundo esse banco suíço, tá? Divulgado nessa semana. O documento analisa a dinâmica da riqueza em 56 nações. O índice de Gini utilizado para medir a desigualdade foi de 0,82. Então, gente, não é muito bacana, tá? Segundo esse banco suíço, tá? Preste atenção, de novo, entendeu o que é que eu desenho? Não, professor, não entendi. 0 a 1. Para um país ter igualdade de renda, tem que ser mais próximo do zero. Segundo, bora dividir aqui, olha. 0,5 é a metade, correto? A mesma divisão que eu fiz lá no IDH. Então, quanto mais próximo do 1, aqui não é legal. Isso representa que um país tem muita gente pobre. Beleza? Segundo o Banco Suíço, nós estamos aqui na casa do 8. Segundo o IBGE, nós estamos na casa do 5. Então, aqui você tem uma polêmica, tá? Estamos na casa do 5 ou estamos na casa do 8? O que tu tem que entender, gente, é que nós estamos com uma grande concentração de renda. Perfeito? Estamos, a partir de 5, é um país que aponta para grande concentração de renda. Um país bacana, legal, gente, o índice de Gini seria 0,2, 0,3. Aqui no Brasil é 0,5, 0,8, 0,6, não interessa. Dados diferentes, como eu acabei de falar aqui para vocês. Rendimento mensal do brasileiro bate recorde e fica em R$ 3.057 em 2024, segundo o IBGE. Segundo o Instituto, o Gini do rendimento domiciliar per capita caiu para 0,506. Né? Então, o IBGE, 0,5, o Banco Suíço, 0,8. O dado do Banco Suíço, né, gente, ele é mais assustador do que o dado do IBGE, que está na casa do 0,5. Então tá aqui, olha, eu coloquei bem nítido isso daqui, tá? Banco Suíço tá ali, ó. Veja os 10 países mais desiguais de acordo com o relatório. Brasil, Rússia, África do Sul, Emirados Árabes, Suécia, Estados Unidos, Índia e por aí vai. Onde tem muito rico e muita concentração de renda. Aqui eu já trago, gente, os dados do IBGE juntamente com o Banco Mundial, né? Aqui ele fala de renda per capita, né? E onde nós temos uma grande renda aqui é no Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina e por aí vai, ok? Aqui, olha. O Brasil está entre os 10 mais desiguais do mundo. Então, aqui no Banco Suíço é primeiro. Segundo o IBGE e Banco Mundial, estamos ali na 10ª colocação. Tá? Isso já faz um certo tempo, tá, gente? Esse levantamento aqui. Não é agora, exatamente 2025, porque eles demoram, gente, a fazer esses levantamentos. Tá? Tudo que envolve muitos números, muito da economia, demora um pouco. Tá? Geralmente eles conseguem fechar mais rapidamente o PIB, né? Mas quando é índice de Gini, quando é IDH, quando é índice de taxa de homicídio, por exemplo, levam geralmente 2, às vezes até 3 anos para publicar essas estatísticas, tá bom? Então é isso, gente. Nós temos sim divergências nesses levantamentos, isso é inegável. Tá? Na tua prova, gente, eu acredito, se for uma notícia no final de 2025, vai aparecer isso daqui. Agora, se ela não der período histórico, não diz exatamente que ano, pode só dizer de forma genérica. O Brasil é um dos países com piores índices de Gini. Né? Não vai colocar essa média aqui de 0,5.
Censo 2022. Agora vamos falar de casamento, né? Uniões consensuais ultrapassam o casamento no civil e no religioso, né? Então isso aqui, gente, é um retrato da nossa sociedade. Como eu falei para vocês, em alguns momentos eu ia trazer puras e puras notícias, né? Se for uma questão noticiosa, você já está preparado. Gente, dezembro, começo de janeiro, fique atento nas reportagens. Você que vai fazer prova em janeiro, fique ligado. Você que vai fazer prova em dezembro, fique muito ligado agora no mês de novembro. Transição para dezembro. Eu já falei para vocês, já que vocês são de usar muito o celular, principalmente os mais jovens, né, se inscrevam no Instagram da Folha de São Paulo, da ORM News, do Diário Online, né, da Globo, da CNN, da TV Cultura, que isso com certeza, gente, pode ser uma questão da tua prova, tá? Tu vai abrir a tua prova lá e tu vai começar a rir. Não sei nada. Não, mentira, tu vai abrir a tua prova e vai começar a rir. Olha, eu vi essa notícia. Tava ouvindo lá, o professor falou que era para ouvir. Eu tava ouvindo no YouTube, olha, enquanto eu tava lavando a louça. Então é assim, gente. A sorte também nos acompanha aqui nesse processo. Tá bom? Mais de 90 milhões de brasileiros, 51% da população vive em algum tipo de união conjugal, né? Então aqui não está contando com os solteirões. Segundo dados preliminares do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nessa quarta-feira. Então, olha só, gente. A notícia do IBGE, gente, é do mês 11 de 2025, referente, olha aqui, a 2022. Olha como às vezes demora todo esse levantamento de dados. Em 2010, era 81 milhões, cerca de 50% da população. Agora, já deu uma aumentada significativa, né? População que tem idade para casar, tá, gente? Por favor. União por grupos, cor ou raça. Então aqui ele vai trabalhar com a questão de raças. Casamento civil e religioso. Quem mais tem no Brasil casamento civil e religioso? Predomina na população branca. Enquanto a união consensual... Bora casar? Bora. Bora juntar nossas escovas de dente? Bora. Pronto, final, acabou-se. Predomina na população indígena, na população preta. O indígena é muito fácil de você entender, né? Por uma questão cultural, né? Bora casar? Bora. Então pronto, acabou. Amanhã eu mudo para tua casa, para tua residência, para teu apartamento, para tua oca, sei lá, né? Então uma união consensual sem todos os ritos que nós conhecemos no meio, principalmente cristão, e lá também no cartório passar o nome. Uma troca-troca de nome quando separa é uma confusão, né? Entre os que optaram pelo casamento civil e religioso, houve a maior frequência de católicos e evangélicos, claro. Enquanto a união consensual foi a principal escolha para o sem religião, 62%. De 2010 para 2022, o total de uniões entre pessoas do mesmo sexo subiu, né? Então houve um aumento, mesmo que pequeno, né? Mas houve um aumento dessa população aí de mesmo sexo nas uniões. E aqui você vê o gráfico, né? Sempre eu gosto de trabalhar com gráfico, ele também de vez em quando aparece na sua prova. Não é muito comum, tá, gente? Em prova de atualidades das prefeituras, principalmente, aparecer gráfico, mas de vez em quando aparece um ali para tentar te enrolar e você tem que saber muito tranquilamente ler o gráfico, tá? Muitos alunos, gente, ficam nervosos com gráficos. Não dá para ficar tranquilo, tá? Aqui, olha, conforme a cor, olha, essa primeira cor, 2020, né? Não, deixa eu tentar te ajudar aqui para ficar bem mais simples. Pegar o que está mais próximo. Então tu tem aqui, olha, casamento civil e religioso,
somente casamento civil, somente casamento religioso e consensual. Aqui é o percentual. E aqui as cores, gente, são a variação de anos. Então, quem se casou somente no civil, 2010, 17,5%. 2000, perdão, 2010, 17,2%. E aqui, olha, 2022, houve um aumento. Beleza? Houve um aumento de 20,5%. E aí, o que a tua prova, gente, vai cobrar, né? No ano de 2000, houve um percentual X de casamento civil. Ele vai escrever isso lá. Somente no civil. Aí tu vai ter que olhar para esse número. Já no mesmo ano, um percentual de união consensual. E aqui mesmo ano, olha aqui, olha. 2020. 2020 somente de casamento civil e aqui de união estável. 2020 de casamento civil e religioso, tá aqui, olha, 49. 2020 somente casamento religioso, 4,4, entendeu? Então é assim que a gente trabalha com números para analisar, para resolver questões, para a gente elaborar também questões. Linguagem simples em mensagens de órgãos públicos agora é obrigatória. É aquela polêmica do todes, né? Então muita gente apoiava que deveria falar o todes, né? Outros tipos de linguagem que são muito complexas para minha cabecinha, não vou nem me meter aqui a falar. O governo Lula falou não, foi lá e determinou que não. Vamos usar a linguagem mais simples possível, tá? Mais simples mesmo, tá, gente? Sem o uso, por exemplo, de palavras em inglês, tá? A regra vale para todos os órgãos da administração pública, de todos os poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, é uma lei extremamente ampla, tá? Linguagem simples. O que é, professor, linguagem simples? Conjunto de técnicas usado para transmissão clara de informações. Eu não gosto dessa palavra clara, ela é preconceituosa. Deveria estar escrito aqui, conjunto de técnicas usadas para a transmissão bem explicada das informações. Um dos objetivos é permitir que o cidadão encontre, compreenda e utilize facilmente as informações divulgadas pelos órgãos públicos. O presidente Lula vetou um artigo do texto. O dispositivo obrigava os órgãos públicos a definir um servidor para fazer o tratamento dessas informações. Ele falou, não, isso não existe, isso é inconstitucional, você colocar um servidor só para tratar dessa linguagem. Isso é função do executivo, ponto final. Objetivo da Política Nacional de Linguagem Simples: reduzir a necessidade de intermediários na comunicação e reduzir o custo administrativo e o tempo gasto no atendimento do cidadão, promover transparência e acesso à informação, facilitar a participação popular e o controle social, facilitar a compreensão da comunicação pública por pessoas com deficiência. Tá aqui, olha. A nova lei lista 18 técnicas de linguagem. Tá aqui, olha. Usar frases curtas, de ordem direta, preferir palavras comuns, de fácil compreensão. Né? Você vai usar o todes num documento? Não, não vai usar, pô. Né? Você vai usar uma gíria no documento? Não. Tá? Evitar palavras estrangeiras. Vamos fazer um breakfast. Nossa, que isso? Bora fazer um long dong. Que isso? Uma palavra que eu acabei de inventar aqui, né? Evitar frases intercaladas, usar listas e tabelas com recurso gráfico para facilitar. Evitar palavras desnecessárias e implícitas, principalmente jargões, né? Você lia alguns anos atrás documentos escritos por advogados, você não entendia nada. Os advogados agora estão explicando melhor, utilizando uma linguagem mais acessível, né? Não tem porquê. O que eu achei bacana, gente, é isso aqui, olha. Quando a mensagem for dirigida a comunidades indígenas,
O texto deve ser publicado em português e também na língua do destinatário. Olha que bacana, né? Então os governos têm que contratar especialistas nas linguagens desses povos, tá? Escrever simples, rápido, de forma eficiente, né? Porque a desinformação, gente, ela dificulta o nosso acesso, inclusive, aos nossos direitos de cidadão. Essa é a principal ideia. Reduziu em 2,7 milhões de beneficiários do Bolsa Família. O número de beneficiários do Bolsa Família segue em queda. É isso que tu tem que saber para tua prova, tá? Chegou a 18,9 milhões em outubro. O benefício médio do Bolsa Família é de R$ 680. Em dezembro de 2019, só para você ter uma noção, o auxílio ele era de 191. Então melhorou bastante, né, gente? Bora arredondar aqui, de 200 para 600 e pouco, melhorou bacana. Então reduziu, tá, gente, o número de beneficiários do Bolsa Família. Muitas fraudes, né? A baixa de cadastro se deve principalmente a um pente fino, mas também, gente, né, porque muita gente, né, honesta vai lá e retira o nome do Bolsa Família, do CAD único, porque conseguiu um emprego bacana, top, 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 né? Tem algumas pessoas que preferem receber o Bolsa Família e não trabalhar, né? Mas, gente, né, provavelmente isso é um número bem expressivo, né? Bem menor, tá? Não muito expressivo. Porque é matemática, gente, né? Tu prefere ganhar 680 ou 1.518? Eu preferiria ganhar 1.518, né? Fora outros benefícios, como vale transporte, cesta básica, às vezes rola um plano de saúde, né? E geralmente, né, por exemplo, as grandes empresas não pagam só um salário mínimo para o trabalhador. Então é muito, gente, de criar polêmica, de ideias partidárias às vezes, dizer que o cara não quer trabalhar, a população brasileira não quer trabalhar porque recebe o Bolsa Família. Isso é muito de discurso, tá? Muita gente quer sim trabalhar. Tem uma minoriazinha ali que não aceita essa ideia de querer ganhar mais, né? Mas é a minoria. Então aqui, gente, você vê o governo Bolsonaro e o governo Lula, né? Alguns dados aqui, tá? 2018, 2022. Lembrando que nós temos aqui a pandemia, né? Então aqui em 2018, aqui um pouco antes, né, do governo aqui do Bolsonaro, você observa a casa de 12, 14, aí vai aumentando, 13, 14, 18 e aí chega aqui em dezembro de 2022 na casa de 20, né? E agora foi para a casa de 18. Ou seja, voltou para o patamar aqui, olha, de julho de 2022, ok? Então é isso. O Planalto fala que essas pessoas deixaram o programa devido a um aumento de renda, mas conta a história de forma incompleta. O CAD único, isso aqui é uma crítica do órgão, né, da imprensa. O CAD único, o sistema que reúne dados das pessoas mais pobres do país, passou por uma reformulação em março de 2025 para ficar mais moderno e eficiente. Em outubro de 2025, o programa teve um custo mensal de 12 bilhões aos cofres públicos, né? Aqui entra outra polêmica se esse número não é muito alto, né? Gente, conhecendo um pouquinho de economia que eu conheço e a realidade de outros países, eu concluo que não é muito alto, tá, gente? Você vê aí vários e vários países do mundo, né, com economias piores do que a nossa, com gastos bem maiores com programas sociais, como o Bolsa Família. Só muda o nome muitas das vezes, tá bom? Então não vamos cair muito no discurso aí de alguns grupos. O que é que nós temos aqui? Beneficiários por região, né? Nordeste 8 milhões, Sudeste 5, Norte 2,
Sul 1,3, Centro-Oeste 994 mil. Professor, por que existe essa concentração no Nordeste, né? Porque, gente, toda a história do Nordeste mostra todas as mazelas que esse povo passou. A concentração de renda, né? A mesma coisa com o Norte. Então a história explica. E por que o Sudeste tem ali? Porque muita gente migrou ao longo de décadas da história do Brasil para melhorar de vida no Sudeste e não conseguiu melhorar. Então aí é uma explicação muito complexa, histórico-social, que eu não vou entrar aqui. Ministério do Desenvolvimento Social. Quem é o ministro? Esse bonitão aqui das tapiocas. O Wellington Dias. Às vezes eles só perguntam isso na prova, tá? Principalmente na prova de ensino fundamental. Quem pode utilizar esse serviço? Aqui eu quero focar nisso daqui, olha. Se a renda mensal por pessoa for de até R$ 218, a entrada no programa pode acontecer. Se você tiver uma das situações acima, né, se você tiver cadastrado no CadÚnico, é importante isso, tá? A entrada no Bolsa Família não é automática, isso tem que ser analisado, né? Então, uma pessoa, gente, que tem uma rédea mensal de R$ 218, gente, você acha que ela não merece ganhar mais R$ 600? Poxa, gente, não é muito dinheiro, né? Então, aí também tem uma questão de ideologia, de pensamento, né? Acho que não custa nada a gente, todos nós, ajudarmos, já que nós somos uma das maiores economias do mundo, né? Principais programas sociais, nós temos aí o BPC, Auxílio Gás, Tarifa Social de Energia Elétrica, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sem Fome, e aí vai embora. Taxa de fecundidade, eu trouxe aqui para vocês a de 2024. A taxa de fecundidade, gente, é a média de filhos por mulheres, né? Então, nos últimos anos, você está observando que está havendo uma redução, tá? Agora, lembrando, tá, gente? Isso é variável de cidade para cidade, né? Tem cidades do interior da Amazônia que a taxa de fecundidade é 2,5, já se caminhando para 3 filhos. Então, por falta de planejamento familiar, muitas mulheres acabam tendo um número muito grande de filhos, né? Tem gente hoje que já está indo na contramão, né? De, eu não quero ter filho e ponto final, a gente tem que respeitar, né? Professor, eu não quero ter filho. Beleza, é uma escolha de vida, né? Professor, eu já sou pai, eu sou pai de pet. Eu acho muito bacana pai de pet. Tem pet que tem até Instagram, né? Eu já fui em 2 aniversários de cachorro, né? Na hora do parabéns era uau, 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 uau. Muito bacana o aniversário de cachorrinho, né? Então tem gente que não quer ter filho, né? Tem mulher que quer ter filho sem a participação de um pai chato, escroto pra caramba, já faz inseminação artificial e por aí vai. Primeira questão, aqui eu trouxe 2 questõezinhas para a gente fechar com chave de ouro. Dados divulgados do censo 2022 pelo IBGE mostra que em 2021 nasceram 1.348.000 homens e mulheres 1.287.000 mulheres. Embora a taxa de nascimento de homens seja 5% maior do que as mulheres, elas compõem maior parte da população. As mulheres compõem a maior parte da população. Por quê, gente? Porque a mulher vive mais. Porque a mulher, né, ela se cuida. Beleza? Aqui está dizendo, olha, homens 1.340.000, mulheres 1.280.000. Só que os anos vão se passando, os homens vão morrendo e as mulheres vão ficando. Assinale entre as opções listadas a seguir que melhor explica esse fato. Homens brasileiros morrem mais cedo devido a problemas crônicos relacionados ao trabalho? Não, nada a ver. Mulheres brasileiras trabalham menos do que os homens? Pelo amor de Deus, trabalham e muito mais, né? Há no Brasil a grande incidência de abortos espontâneos? Meu Deus do céu, não vou nem continuar lendo, que não tem nada a ver. Alternativa correta, letra D.
A maior quantidade de mulheres é explicada pela maior taxa de mortalidade, o quê? Masculina. Ao longo dos anos, morre muito mais homens porque nós somos doidos, irresponsáveis e porque a gente não se cuida. É isso. Simples assim. Segunda, o número de pessoas X no Brasil superou a de branca pela primeira vez desde 1872, quando o censo foi criado. No ano passado, 92 milhões de pessoas se reconheciam como TTT, enquanto 88 milhões brancas. Os dados estão no censo de 2022 e foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, Agência Brasil, 22 de 12 de 2023. E aí, gente, o que você acha que é? Os espaços em branco são corretamente preenchidos por pardo, orientais, negros, indígenas e brancos. E aí, gente? Gente, é impressionante como o racismo no Brasil ele é tão forte, tão forte. O racismo no Brasil ele está nas estruturas da sociedade, tá, gente? Que estruturas são essas, professores? Na nossa igreja, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho. O racismo cerca a gente em todas as situações da nossa vida. É ensinado para nós sermos racistas muitas das vezes. Ninguém nasce racista. O racismo no Brasil é tão forte, gente, é tão forte às vezes no Brasil, que o negro às vezes ele tem vergonha de ser negro. É triste isso, é complicado isso. Nós precisamos evoluir enquanto sociedade. Só que isso, gente, vai acontecer. Só que precisamos de mais 300, 400 anos, quem sabe. Então, às vezes o negro, gente, ele tem vergonha de ser negro por conta de todas essas práticas que ele sofre. E aí ele diz que ele é marrom bombom, ele diz que ele é moreno claro, né? E alguns falam que ele é pardo, né? Então o número de pessoas pardas no Brasil superou de brancos pela primeira vez. Então aqui se encaixa o pardo, tá? Você poderia ficar ali na dúvida entre pardos e negros, tá bom? Então é isso, gente. Quem quiser comprar a nossa apostila para concurso de atualidade, eu fiz uma específica para o concurso de Viseu. É só ligar aqui no número 8308-0242. Aqui o Instagram do professor, quem quiser acompanhar. Quem quiser ver a história lá do professor, todas as aulas que eu dou também eu posto lá. Tem vários e vários conteúdos lá e aqui no YouTube, logicamente. Beleza? Já vimos a aula de política, já tivemos a aula de transporte, de economia, hoje a aula de sociedade. Próxima aula, nossa quinta aula aqui da nossa saga, desenvolvimento ambiental e meio ambiente. Vamos falar muito de COP30, né? Teve fogo, teve coxinha 30, 40 reais, foi muita onda a COP30. Teve o chanceler da Alemanha que falou mal do Pará. E isso fica para a próxima aula. Feliz Natal, saudações, boa noite, até a próxima. Fui!